O Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em Comunicação e Semiótica e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica, Anselmo Guerra de Almeida, e com o mestrando em Música, Sérgio de Alencastro Veiga Filho. Estamos falando de um estudo da UFG que focaliza a questão da representação do conhecimento e a interação homem-máquina na composição e performance musical no âmbito da música eletroacústica. Por que a música eletroacústica foi escolhida como objeto de estudo da pesquisa? Bom, falando pessoalmente, enquanto estudante, eu tive o privilégio, vamos dizer, a facilidade de ter tido contato com a música eletroacústica desde cedo. Eu cresci na cidade de Santos e muitas pessoas sabem que em Santos foi o berço da música nova. Teve o Festival Música Nova que existe há décadas, né? E nesse contexto, por essa facilidade, desde cedo eu tive contato com compositores como Léo Cooper, com Conrado Silva, o brasileiro Jorge Antunes. Então, dentro desse contexto em que a música nova, a música contemporânea me encantava, o que mais me prendeu a atenção foi a música eletroacústica. E ao longo da minha formação, eu fui procurando meus pares, eu fui procurando me aprimorar e foi aí que eu consolidei a música eletroacústica, incorporei a música eletroacústica como minha atividade central, né? Além das outras atividades como o ensino, como a extensão. Então a música eletroacústica para mim sempre foi um eixo de atividade. E você, Sérgio, como decidiu então entrar para esse ramo na pesquisa? Então, a música eletroacústica é uma estética, né? Que resultou da junção da música concreta, né, que seria só os sons acústicos, e com a música eletrônica, que seria só os sons eletrônicos. Então, a partir do momento que eu capturo um áudio qualquer e transformo isso já é eletroacústico, né? Não é só a reprodução daquela gravação, né? Já foi transformado. E particularmente, como a pesquisa é em composição de novas tecnologias, né? Então exatamente a parte eletrônica, hoje a gente tem os softwares, tem todo o aparato informático e livre ainda, né? Porque a maioria dos softwares são software livres de transformação, de programação de áudio. Então, assim, na pesquisa é com música eletroacústica, apesar de eu compor também trilha sonora para desenho animado, e nem sempre a estética é eletroacústica, mas a gente tenta trabalhar com todo tipo de estética, né? Bem, o que são metáforas? Tem um termo que é utilizado na pesquisa, que é metáforas em sistemas computacionais. Qual foi o papel delas nessa pesquisa e o que são essas metáforas também? As metáforas foi uma denominação que foi usada para tratar a questão das interfaces, né, na questão do uso do computador. O que acontece? O computador é uma máquina genérica. A interface para esse uso genérico, o que é? É o monitor, é o mouse, é o teclado. E essas ferramentas aí, estamos aí falando de um nível de interface. Nós não estamos ainda falando de interface dentro do software, né? Nós estamos falando de acesso do ser humano ao conteúdo do computador. E certamente essas não são ferramentas apropriadas para se fazer música. Elas não têm a capacidade de captar o nosso gestual, né? E o que acontece? Para você entrar no computador, você tem que usar níveis de linguagens, né? De onde vem o nível mais baixo, que é a linguagem de máquina, ao nível mais alto, que é a linguagem humana, a linguagem com que, por exemplo, estamos conversando aqui. Na música é mais sensível ainda, porque é um outro tipo de atuação frente
a manifestação que até se contesta se é linguagem ou não, mas vamos assumir aqui que a música também é uma linguagem. E para se chegar na linguagem da máquina, nós recorremos a analogias, nós recorremos a modelos, e esses modelos são as metáforas. Dando algum exemplo simples, né? Quando usamos um simples player, um tocador de MP3, um tocador de CDs dentro do nosso computador, o que nós temos de metáfora? Os botõezinhos de play, de avanço, de retorno, usando os mesmos signos que existem nos aparelhos externos, aparelhos que o usuário está acostumado a usar. Então, isso é uma metáfora e a gente está tão permeado disso e tão acostumado que se esquece que está lidando com um símbolo e não com o objeto em si. Existe um momento da pesquisa em que se compara o modelo do conhecimento musical com algo relacionado a um problema de tradução, né? Como se dá, então, essa relação? Então, relacionando à pergunta anterior, né, o que é a tarefa de quem constrói a interface? É tentar traduzir o objetivo, né, a tarefa que vai ser realizada, né, traduzir isso para linguagem que o computador entende, né? O que acontece é que nos programas, por exemplo, os programas comerciais, eles trazem isso pronto, imutável. Quem vai usar, abre o manual, vai lá e fala, para você conseguir isso, você faz aquilo, né? Existem operações que são, vamos dizer, consagradas, que são definidas e quando a gente abre um programa, a gente já vai direto naquela funcionalidade, né? Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa. Eu queria saber, em relação às conclusões da pesquisa, você que está lidando diretamente com essa vertente, né, eu queria saber, de repente, de você ou dos dois, quais são as conclusões, se houve surpresas dentro dessa história toda que nós estamos falando aqui. É uma pesquisa bem grande, né? A quantidade de sensores, a quantidade de possibilidades, né, com o software, né, com a programação de computador. A gente pode programar o computador para responder ao nosso gesto, né? Ou seja, tem a interação, né? Não é só o toque, né? A gente não só toca o computador, a gente pode programar ele para tocar com a gente, né? Ele reagir aos nossos impulsos, né? Um exemplo simples, eu poderia fazer uma melodia com alguma flauta e o computador analisando a melodia, ele poderia já fazer o acompanhamento, né? Essa é uma possibilidade, por exemplo. E o que é surpreendente é que no mercado não tem tantas coisas que a gente encontra possíveis na pesquisa. Realmente poderíamos criar uma interface, alguma coisa para ser comercial, apesar de não ser essa a intenção da pesquisa, que a pesquisa está voltada à composição, né, e não a instrumentos, né? Apesar que a ideia é compor com instrumentos que não existem, né? Compor tudo, né? Compor os instrumentos e compor a música, né? Inclusive compor o próprio timbre. Então, nós trabalhamos desde o que seria o código genético do som, que é trabalhar com métodos de síntese, métodos diferentes com os quais a gente pode criar novos timbres, pode simular instrumentos ou pode criar macro-instrumentos, instrumentos que têm reações diferenciadas, inclusive fazer com que um instrumento tradicional interaja com o computador, como o próprio exemplo que o Sérgio disse, a máquina possa ouvir, né, ter algo mais próximo do comportamento humano, ou a máquina ser um partner, ou seja, um companheiro do outro músico, de modo que, diferente vamos dizer, de planos históricos da música eletroacústica, em que você tinha meios mistos, ou seja, uma parte fixa correndo e uma parte de um músico tocando o instrumento tradicional,
nessa interação, o que acontecia? O músico tinha que correr atrás do tempo fixo, o tempo que estava congelado dentro daquela mídia, ou a fita magnética, ou um CD, ou o HD de um computador. Então a pesquisa ela aponta para um lado em que a gente embuta mais humanismo dentro do comportamento da máquina. Ou seja, uma inversão, então. Exatamente. Quanto mais perto o comportamento da máquina estiver da ação humana, natural, melhor. Ok, daqui a pouco a gente continua então o nosso papo, tá certo? Daqui a pouco, Viver Ciência, aqui no programa nós vamos trazer perguntas, desta vez de um especialista, diretamente para os nossos entrevistados. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. O conhecimento, nenhum produto tecnológico aparece do nada, ele aparece do acúmulo de conhecimentos. Por exemplo, nós estamos aqui usando a iluminação e estamos usando os microfones. Isso aí é resultado de um conhecimento que foi produzido há muito tempo atrás. E este conhecimento gerou produtos tecnológicos que podem ser usados. Então, todo conhecimento básico e essencial, ele é fundamental para a produção de conhecimento técnico e tecnológico. Então, o conhecimento, fazendo uma diferença clara, o conhecimento básico, o conhecimento da ciência pura, da física, da química, da biologia, da bioquímica, da história, são conhecimentos que permitem a apropriação através de produtos técnicos e tecnológicos que podem ser desenvolvidos para a qualidade de vida da sociedade e da humanidade.